E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre números inteiros, que é um conteúdo que mistura tanto números positivos como negativos. Então vamos começar. Representado pelo símbolo Z, o conjunto dos números inteiros abrange todos os números naturais e os números negativos que não possuem vírgula. Então assim, gente, o símbolo que representa os números inteiros é esse Z aqui. Eu vou dar um zoom para vocês verem mais perto que ele tem um risco a mais, tá vendo? E os números inteiros, como o próprio nome sugere, são números inteiros, ou seja, eles não possuem vírgula, mas podem ser tanto positivo quanto negativo. O conjunto dos números inteiros é infinito para os dois lados, ou seja, não tem como definir um começo e nem mesmo um fim. Então, como ele é tanto os positivos quanto os negativos, não tem como dizer qual é o final dele, porque a gente sabe que os números são infinitos, e também não tem como dizer qual é o começo, porque se é infinito para um lado, é infinito para o outro também. Então aqui nós temos alguns exemplos de números inteiros. Ó. Esses 3 pontinhos significa que ele é infinito, né? Mas a gente pega do infinito e aí vai para o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e continua infinitamente. O zero não é considerado um número positivo e nem negativo, sendo, portanto, um valor neutro ou nulo. Então, se te perguntarem, professor, o zero é positivo ou negativo? Nenhum dos dois. Ele é neutro ou nulo. Assim como os números naturais, os números inteiros também possuem subconjuntos. O que é um subconjunto? É um conjunto dentro de outro conjunto. Quando utilizamos a letra Z seguida de um asterisco, indicamos que se trata do conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, excluindo o zero. Então, se você vê o símbolo do Z com esse asterisco em cima, significa que é o conjunto dos números inteiros, tá vendo? Só que excluindo o zero. Isso aqui se chama conjunto dos números inteiros não nulos. É os números inteiros tirando o zero. Então, nós temos vários subconjuntos. Ó. Números inteiros, tá aqui. Números inteiros não nulos, aí você tira o zero. E tem outros que vamos ver mais para frente. Quando acrescentamos o sinal de positivo ao lado da letra Z, indicamos que se trata do conjunto dos números inteiros positivos, ou seja, excluindo os números negativos. Então, aqui em cima, a gente viu o Z com asterisco. O que mudava é que não tinha o zero. Já aqui é o Z com o sinal de mais. O que muda é que você não tem os negativos. Então, quando você tem o Z com o sinal de mais do lado, ele tem um começo, tá vendo? Ele começa no zero e vai até o infinito. Então, a letra Z com asterisco tira o zero. A letra Z com o sinal de mais tira os negativos. Quando acrescentamos o sinal de negativo ao lado da letra, indicamos que se trata do conjunto dos números inteiros negativos, ou seja, excluindo os números positivos. Já aqui é o contrário desse. Aqui tem o mais do lado, então é os positivos. Aqui tem o menos do lado, então é os negativos. Ó. Ele termina no zero, porque acima do zero seriam os positivos. E como ele é o conjunto dos negativos, ele vai terminar no zero para baixo. Então, aqui ele é infinito, né? Porque a gente sabe que não tem um começo. E aí ele vai menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e para no zero. Quando incluímos tanto o asterisco como o sinal de positivo, indicamos que se trata do conjunto dos números inteiros, não nulos e positivos. Então agora tem um nome mais extenso, né? É conjunto dos números inteiros, não nulos e positivos. Ou seja, excluindo os negativos e o zero. Lembra que quando tem o asterisco, não tem o zero? Então, se tiver o asterisco e o mais, não tem o zero e os negativos. Quando incluímos tanto o asterisco como o sinal de negativo, indicamos que se trata do conjunto dos números inteiros não nulos e negativos, ou seja, excluindo os positivos e o zero. Então, aqui é o contrário desse. Ó. Aqui é do 1 para cima, porque a gente tirou o zero e tirou os negativos. Então, é do 1 para cima. Já aqui, a gente tirou o zero e tirou os positivos. Então, é do menos 1 para baixo. Então, pessoal, tem 5 conjuntos, né? Tem uma pergunta nas atividades que é para você ver o que é cada conjunto. É só você olhar o símbolo de cada conjunto desse
pegar o nome dele, né? Durante o texto tem o nome deles, ó. Esse aqui, por exemplo, é conjunto dos números inteiros não nulos. Esse aqui, por exemplo, é conjunto dos números inteiros positivos. Aqui é conjunto dos números inteiros negativos. Então é só você pegar o símbolozinho que tem nas atividades, ver o que significa cada um. É só você reparar o seguinte: quando tem um asterisco, tu tira o zero. Tá vendo? Ó, é o mesmo conjunto tirando o zero. Quando tem o sinal de mais, tu tira os negativos. Então é o mesmo conjunto, só que tirando os negativos. Quando tem o sinal de menos, tu tira os positivos. Então, ó, é o mesmo conjunto, mas sem os positivos. Quando tem os dois, tem que tirar os dois, né? Ó, esse aqui tira o zero e esse aqui tira os negativos. Então, é do 1 para cima. E aqui tira o zero e tira os positivos. Então, é do menos 1 para baixo. Beleza? Vamos agora para a reta numérica dos números inteiros. Lembra que a gente já fez uma atividade sobre reta numérica? Então, aquela lá era só referente aos números positivos. Quando a gente fala de números inteiros, a reta numérica dos números inteiros, ela abrange os dois lados, lembra? Então você começa dos negativos, atravessa o zero e vai para os positivos. Sempre lembrando que é infinito para os dois lados. Observando a reta numérica, podemos reparar algumas características importantes. Como vimos nos números naturais, quanto mais o número estiver para a direita, maior ele vai ser, e quanto mais ele estiver para a esquerda, menor ele vai ser. Então assim, ó, vamos pegar só essa parte aqui dos números naturais, tá? Do zero para cima. Quanto mais para a direita o número tiver, ele vai ser maior. Então, o 3 é maior que o 1, porque ele está mais para a direita. O 2 é maior que o 1, porque ele está mais para a direita. E quanto maior para a esquerda, menor ele é. Então, o 1 é menor que o 3, porque ele está mais para a esquerda. O 0 é menor que o 3, porque ele está mais para a esquerda. Então, quando você comparar dois números, é muito fácil saber qual que é maior e qual que é menor. É só você ver qual número está mais para a direita ou qual número estiver mais para a esquerda. O número que está mais à direita é maior, o número que estiver mais para a esquerda é menor. Lembre-se que números negativos representam dívidas, e quanto maior a dívida, menos dinheiro a gente tem. Por que isso é importante? Porque olha só, entre menos 3 e menos 2, muita gente pode achar que o menos 3 é maior, porque 3 é maior que o 2. Só que números negativos representam dívidas. O que isso significa? Que aqui você está devendo 3 e aqui você está devendo 2. Qual a dívida é maior? O menos 3. Quando a gente está devendo mais, a gente tem menos dinheiro, certo? Então, qual desses dois números é menor? É o menos 3, porque se você estiver devendo 3, você tem menos dinheiro do que se estivesse devendo 2. Outra coisa é aquele esquema, né? Mais a direita, mais a esquerda. Mais a direita é maior, mais a esquerda é menor. Então, entre esses dois aqui, qual que está mais à direita? O menos 2. Então, o menos 2 é maior que o menos 3. Beleza? Repare no número menos 1 aqui, menos 1. Ao andarmos uma casa para a esquerda, significa que ele está ficando menor. Então, menos 1, se a gente andar para a esquerda, ele está ficando menor. Então, esse é maior que esse. Para facilitar na parte dos negativos, quanto mais longe do zero, menor o número vale. Já na parte dos positivos, quanto mais longe do zero, maior o número vale. Então, olha só. Vamos pegar aqui o zero como exemplo. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre qual número é maior e qual número é menor, é muito simples. Na parte dos negativos, quanto mais o número estiver perto do zero, maior ele é. Na parte dos positivos, quanto mais o número estiver perto do zero, menor ele é. Então, o zero é o neutro, lembra? Então aqui, se você estiver comparando dois números negativos, é só ver qual que está mais perto do zero, qual que está mais para a direita. O que estiver mais para a direita é maior, o que estiver mais para a esquerda é menor. Vamos olhar aqui alguns exemplos. Lembrando que nós temos aqui o símbolo de maior e o símbolo de menor. Para quem ainda não aprendeu esse símbolo, gente, é muito simples. Isso aqui é como se fosse uma seta. Ela está apontando para algum lado. Ó. Essa aponta para a direita, essa aponta para a esquerda. A seta sempre vai apontar para o número menor, tá? Sempre. Se você tiver dois números, coloca a seta apontando para o número menor. Nós temos aqui menos 5 e menos 2. O menos 5 é como se ele estivesse aqui.
O menos 2 é como se estivesse aqui. Lembra que eu falei que o número mais à direita é maior? Então a seta vai apontar para o menos 5, porque a seta sempre aponta para o número menor, certo? Não é isso que a gente viu? A seta aponta para o número menor. Entre o menos 5 e o menos 3, qual que é menor? O que está mais à esquerda. Então, menos 5, a seta vai apontar para o menos 5. Entre menos 3 e menos 8, né? Mesma coisa. O menos 3 está mais perto do zero, então ele é maior. A seta aponta para o menor, então a seta vai apontar para o menos 8. Tá aqui. Ó, a seta apontando para o menos 8. 5 e menos 4. Você tem o 5 e o menos 4. Pessoal, eu não preciso nem dizer que o 5 é positivo e o 4 é negativo, né? É lógico que o 5 vale mais. Agora, 8 e 12. O 8, né, para lá e o 12 também para lá. Qual número está mais para a direita? O 12 está mais para a direita do que o 8. Então, o 12 é maior. E a seta aponta para onde? Para o número menor. Então, a seta vai apontar para o 8. Beleza? Vamos agora para operações com números inteiros. Quando resolvemos operações dentro do conjunto dos números inteiros, algumas regras que conhecemos recebem modificações para trabalharmos com possíveis resultados negativos. Como a gente viu antes, os números inteiros trazem os números negativos. E para trabalhar com esses números negativos dentro dos cálculos, a gente precisa fazer algumas modificações. Basicamente, existem 3 regras, veremos a seguir cada uma delas. A primeira é adição e subtração com números inteiros. Quando 2 números estiverem somando ou subtraindo, devemos ficar atentos ao sinal desses números, pois há 2 formas de operar esse tipo de cálculo. Uma quando os sinais são iguais e outra quando os sinais são diferentes. Então, assim, quando temos adição ou subtração, lembrando que adição e subtração é só conta de mais e de menos, tá? Quando eu tiver conta só de mais e de menos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar a conta e ver os sinais da conta. Se os sinais da conta forem iguais, a gente usa essa regra aqui. Ou seja, se for tudo positivo ou tudo negativo. Se o sinal dos 2 números forem iguais, né? Esse é mais, a gente usa essa regra. Esse é menos, a gente usa essa regra. E se o sinal for diferente, ou seja, um positivo e o outro negativo, a gente usa uma outra regra. A primeira é quando os sinais são iguais. Quando os sinais forem iguais, basta somarmos os 2 números e manter o sinal que já estava sendo utilizado. Então, assim, quando a gente tem 2 números positivos, é só somar 50 mais 20, 70. Beleza. E, por fim, a gente mantém o sinal. Qual é o sinal que está sendo usado aqui? É o sinal de positivo. Então, continua positivo. Lembrando que quando não aparece sinal, é positivo, tá, gente? Já aqui nós temos 2 números negativos. Esse é negativo, esse é negativo. O que a gente faz quando o sinal é igual? Soma. Então faz 25 mais 13, que vai dar 38. E a gente mantém o sinal que já está sendo utilizado. Qual o sinal que já está sendo utilizado? Negativo. Então ele continua negativo. Então aqui nós estamos somando 2 valores que nós temos. Já aqui nós estamos somando 2 dívidas, portanto vai continuar uma dívida. Quando o sinal é diferente, as coisas mudam. Veja só, quando os sinais forem diferentes, devemos subtrair o maior número pelo menor. O resultado final terá o sinal do maior número. Então, quando o sinal for diferente, ou seja, um positivo, um negativo, um positivo, qualquer um desses 2 casos, você vai usar essa regra. O que ela diz? Faz uma conta de subtração, ou seja, uma conta de menos, do maior número para o menor. Nesse caso aqui, qual que é o maior número? O 25. Qual que é o menor número? O 10. 25 menos 10, 15. O resultado final terá o sinal do maior número. Qual que é o maior número? 25. Qual que é o sinal dele? Positivo. Então, o 15 vai ficar positivo. Agora aqui. Maior número menos o menor número. 25 menos 10, 15. Agora, o resultado final terá o sinal do maior número. Qual que é o maior número? O 25. Ele é negativo, então o resultado final vai ficar negativo. Basicamente funciona assim. Se você tem mais do que deve, vai continuar com o dinheiro.
Se você deve mais do que tem, vai continuar devendo. Agora aqui, menos 10 mais 25. Temos um negativo e um positivo, então os sinais são diferentes. O que eu vou fazer? O maior menos o menor. Qual que é o número maior aqui? O 25. Então, 25 menos 10 vai dar 15. Agora aqui eu tenho o número maior, que é 25. O sinal dele é positivo, então vai ficar positivo. E por fim, 10 menos 25. O número maior é o 25, então 25 menos 10 vai dar 15. Agora o sinal. Qual que é o sinal do número maior? O número maior é o 25 e o sinal dele é negativo. Então vai ficar negativo, porque está devendo mais do que tem. Então, quando tiver soma e subtração, se os dois números tiverem o mesmo sinal, soma e o sinal prevalece. Se os dois números tiverem sinais diferentes, diminui o maior do menor e o sinal do número maior fica na resposta. Bem simples. Só uma última observação, gente. Lembrando que essas regras valem somente quando o cálculo tiver adição ou subtração. Ou seja, se tivesse aqui 10 menos 25 vezes 4, já muda tudo, tá? Além disso, todos os cálculos devem ser feitos de 2 em 2, ou seja, de 2 em 2 números. Portanto, em cálculos de 3 números ou mais, devemos fazê-los por partes, como indicado no exemplo abaixo. Então, nós temos aqui um exemplo de 4 números. Tem que fazer de 2 em 2, lembra? Então, primeiro tu vai fazer menos 25 mais 52. Vamos lembrar da regra. Se o sinal for diferente, eu diminuo. Então, eu vou fazer 52 menos 25. 52 menos 25 vai dar 27. Beleza. Agora, 27 positivo ou negativo? Como que eu faço para saber? Eu olho o sinal do maior número. O maior número é o 52, o sinal dele é positivo. Então, vai ficar 27 positivo. Então, esses dois aqui eu tiro e vai ficar só 27 positivo. Agora, eu faço esses dois aqui. Novamente, eu tenho um positivo e um negativo. O que eu faço? O maior menos o menor. 56 menos 27 vai dar 29. Agora eu olho o sinal. O 56 é maior que o 27. Beleza. O sinal dele é negativo, então vai ficar menos 29. Tá aqui. Então eu tiro esses dois e coloco menos 29. Agora, menos 29 mais 25. A mesma coisa de antes. Um negativo e um positivo. 29 menos 25 vai dar 4. Aqui eu tenho o 29, que é o maior, e o sinal dele é negativo, então vai ficar menos 4. Agora vamos para multiplicação e divisão com números inteiros. Esse aqui é mais simples que o anterior. Vamos dar uma olhada. Quando dois números estiverem multiplicando ou dividindo, devemos fazer a operação normalmente como fazemos. A única diferença é que, após terminar, devemos observar os sinais dos números envolvidos e obedecer a seguinte regra. Então, assim, de novo, tu vai fazer de 2 em 2, né? Pega dois números e faz. E aqui, o que muda é que a parte de multiplicação e divisão é igual. Tu vai fazer tanto vezes tanto, normal. O que vai mudar é o seguinte. Se os dois números forem iguais, né, no seu sinal, vai dar positivo. E se os dois números usados tiverem sinais diferentes, vai dar negativo. Então, repetindo, se o sinal dos dois números forem iguais, positivo. Se o sinal dos dois números forem diferentes, negativo. Aqui nós temos 8 vezes menos 5. A conta tu faz normal. 8 vezes 5, 40. Beleza. Agora o sinal. Um é positivo, um é negativo. Então, são diferentes. E quando é diferente, vai dar negativo. Agora aqui, 7 vezes 10, 70. Um é positivo, o outro também é positivo. Se o sinal dos dois números são iguais, vai dar positivo. Agora aqui, menos 2 vezes menos 5. 2 vezes 5, 10. Um é negativo, o outro também é negativo. Então, o sinal dos dois números são iguais. Se o sinal são igual, vai dar positivo. E, por fim, menos 35 dividido por 5.
35 dividido por 5 vai dar 7. Ok. Agora o sinal. Um é negativo, o outro é positivo. O sinal deles são diferentes. Se são diferentes, vai dar negativo. Lembrando que essa regra vale somente quando o cálculo tiver multiplicação ou divisão. Além disso, todos os cálculos devem ser feitos de 2 em 2, portanto, em cálculos de 3 números ou mais, devemos fazê-los por partes, como indicados no exemplo abaixo. Aqui é basicamente o que eu falei lá em cima. Se você tiver muitos números, tem que fazer de 2 em 2. Então, primeiro faz 8 vezes menos 5. 8 vezes 5, 40. Ok. Agora, um é positivo, um é negativo. Lembra o que está escrito lá em cima? Se o sinal for diferente, vai dar negativo. Então, vai ficar 8 vezes 5, 40. Positivo com negativo vai dar negativo. Então, vai ficar menos 40. Então, eu tiro esses dois e coloco o menos 40. Agora, eu vou fazer menos 40 vezes menos 3. 40 vezes 3 vai dar 120. Agora, eu tenho um negativo e outro negativo. Quando o sinal dos dois números são o mesmo, são sinais iguais, o que eu faço? Ele vai dar positivo. Então, 40 vezes 3, 120, menos e menos vai dar positivo. Eu tiro os dois e deixo 120 positivo. Agora, por fim, 120 dividido por 6 vai dar 20. Um é positivo e o outro também. Quando os sinais são o mesmo, a resposta final fica positivo. Então, vai dar 20 positivo. Bem simples, é só fazer de 2 em 2 que resolve. E, por fim, temos simplificação de sinais. O que é isso? Simplificação de sinais é quando você tem dois sinais de mais e de menos juntos, sem um número no meio deles. Por exemplo, aqui temos 4 exemplos. Nós temos um menos e um mais, e está vendo que não tem nada no meio deles, só um parêntese separando. Aqui nós temos um mais e um menos, e não tem nada no meio deles, só um parênteses. Aqui nós temos menos e menos, e aqui nós temos mais e mais. Isso aqui a gente precisa simplificar, ou seja, pegar esses dois sinais e transformar em um único sinal. Como que eu faço isso? A regra é igual a que a gente acabou de ver. Se os sinais forem o mesmo, se eles forem iguais, vai dar positivo, e se os sinais forem diferentes, vai dar negativo. Então, olha só, menos com mais, temos dois sinais diferentes, então vai dar negativo. Aí o número que está dentro é só repetir. Então eu peguei os dois sinais e transformei em um só. Agora aqui, nós temos o mais e o menos, também são sinais diferentes. Então vai dar negativo e o número que está ali dentro é só repetir. Agora aqui, menos com menos são dois sinais iguais, né? Um é menos, o outro também. Quando os dois sinais são iguais, dá positivo, então eu só coloco 10 e o sinal não preciso colocar, porque quando não coloco nada, é positivo. E por fim, nós temos dois sinais iguais também, né? Dois positivos. Quando os sinais são iguais, vai dar positivo. Então é só colocar o 12 e aqui não preciso colocar nada, porque quando eu não coloco nada, dá positivo. Pode ocorrer também de ter mais de dois sinais. Quando isso acontece, a gente tem que fazer o quê? De 2 em 2. Então vamos dar uma olhada no exemplo. Nós temos aqui menos, mais, menos 8. Ou seja, 3 sinais. Nós temos que fazer de 2 em 2. Vamos começar pelo menos com o mais. Menos e mais são sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, dá negativo. Então eu posso tirar esses dois aqui e colocar um sinal de negativo. Tirei os dois e coloquei negativo. Agora ficou negativo com negativo. Os dois são sinais iguais. E quando o sinal é igual, fica positivo. Então vai sobrar só o 8 positivo. Então tudo isso aqui virou um 8 positivo, porque eu fiz a regra de 2 em 2. Menos com mais são sinais diferentes, deu negativo. Aí negativo com negativo vai dar sinais iguais, virou positivo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Não se esqueçam de que qualquer dúvida podem perguntar. Um abraço, até a próxima e valeu!